Salmo 126. Cântico de romagem, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Oremos. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, por cada texto lido, e o Senhor tem aceito nosso louvor, nossa oração, porque tudo fazemos pela mediação de Cristo. E agora, quando lemos a Tua palavra mais uma vez, percebemos o quão frágil somos, quão limitados somos, o quão dependentes do Senhor nós somos. Pedimos agora, Deus, a instrução do Teu Espírito, a aplicação do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja uma realidade no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, e fala conosco durante não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, que tenhamos o prazer de abrir as Escrituras e a Tua palavra e descobrir nelas a vida, a força que precisamos para viver. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Estresse, todos nós temos. É um problema, aliás, um dos grandes problemas dos nossos dias. Todas as pessoas vivem estressadas, principalmente pensando na correria da cidade grande. Como estamos sujeitos ao estresse. É interessante uma pesquisa feita por um médico, Dr. Thomas Holmes, da Universidade de Washington. Ele examinou vários pacientes, todos estressados, e fez a sua pesquisa, os seus exames, trouxe um resultado muito interessante. Ele descobriu, e para entender um pouco melhor o que a descoberta desse médico, ele fez uma tal de unidade transformadora de vida. O estresse como uma unidade transformadora de vida. Claro, transformar a vida num caos, num problema. E aí, ele chegou a algumas conclusões. A morte de um cônjuge ou de um ente querido, por exemplo, traz 100 unidades de estresse. Apenas para ficar um pouco mais didático, ele fez essa divisão. A morte de um cônjuge, 100 unidades. O divórcio, 73 unidades transformadoras de vida. Uma gravidez, 40 unidades. São tantas preocupações no momento de gravidez. E uma dica também dos médicos, cientistas e dos próprios músicos é que a mãe deva escutar algumas músicas de qualidade, como de Johann Sebastian Bach, músicas barrocas muito bem trabalhadas, porque isso vai trazer benefício a ela e ao bebê. Porque o batimento cardíaco do feto é diferente da mãe, e quando ouve esse tipo de música, quando eles ouvem a música harmoniosa, há um relaxamento, uma massagem cardíaca entre mãe e bebê muito interessante, aliviando o estresse, inclusive. O estresse na gravidez, 40 unidades. A reforma de uma casa, 25 unidades. Reformar uma casa ou montar uma, traz bastante estresse. O Natal, 12 unidades. Daí eu imagino que esse médico não deve ter examinado crianças, porque no Natal as crianças aí passariam de 100 brincando, né? Essa fase aí do Natal. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: com mais de 300 unidades em 12 meses, em um ano, se você passar por alguns momentos de estresse e o cálculo for mais de 300 unidades transformadoras de vida, a consequência disso é que você vai ter problemas físicos e emocionais durante 2 anos seguidos. Algo muito sério para a gente pensar. Não adianta se estressar por qualquer coisa
e a gente tem o recurso da oração, da confiança no Senhor. Houve alguém que disse o seguinte: se eu tivesse dinheiro eu não estaria estressado. Isso é um profundo engano. Se nós olharmos as pessoas que tiveram ou que têm muito dinheiro, sem Deus, sem Jesus, elas são estressadas. Aliás, houve um rapaz, um jovem, com uma carreira brilhante, uma voz maravilhosa, um talento excelente, e que era considerado alguém muito estressado. Eu refiro-me a Elvis Presley, e chegou a declarar antes de morrer que daria $1 milhão se pudesse ter uma semana tranquila, uma vida normal. $1 milhão ele estava disposto a dar, mas infelizmente não encontrou. Tamanho estresse a sua vida, por ter se afastado de Deus, por ele ser Deus, e longe de Deus a vida é um profundo estresse. Na verdade, as situações adversas causam muito estresse, causam preocupações, causam dificuldades para a gente. E quando a gente olha para esse texto, o povo de Deus está sendo moldado por Deus, restaurado por Deus, de uma grande preocupação, de um grande estresse. O povo de Deus está sendo moldado, restaurado por Deus do cativeiro da Babilônia, e que basicamente se deu em 3 etapas: a volta de Zorobabel na reconstrução do templo, a volta de Esdras para reconstruir a vida espiritual, e a volta de Neemias para reconstruir os muros da cidade. Não adiantaria nada reconstruir a cidade se não houvesse justiça, se não houvesse proteção. Sem os muros nada adiantaria, tudo seria vão. E esse retorno trouxe alegria ao povo de Deus. E o salmista então vai compor este salmo, um cântico de romagem, um cântico de subida, que era entoado nas procissões até Jerusalém. Em cada degrau do templo, um dos salmos, esse era um deles, entoado pelo povo de Deus durante muitos e muitos anos, e até hoje isso acontece. O que o salmo ensina para a gente é que no momento de dificuldade, no momento de profunda tristeza, a gente pode confiar no Deus que restaura, a gente pode confiar no Deus que transforma o choro em alegria. Se você olhar a história do cativeiro da Babilônia, foi o momento mais triste do povo de Deus, quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade, em 3 etapas também. Na primeira delas, ele levou os adolescentes mais sábios do seu reino. Crianças, adolescentes foram levados, famílias foram destruídas, pessoas foram mortas, era sangue para tudo quanto é lado, até que ele chega a destruir toda a cidade de Jerusalém. Uma profunda tristeza, causando um profundo estresse também para o povo de Deus. Agora o retorno desse cativeiro, e esse salmo ele nos ensina algumas coisas preciosas, e eu queria que nós pensássemos nisso. Confiança num Deus que restaura, ou confiança num Deus restaurador. A primeira lição que o salmista ensina é que a gente, para confiar nesse Deus restaurador, a gente tem que crer no inacreditável, crer naquilo que é inacreditável. Porque o salmista inicia o texto dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como em sonho. Parecia sonho, a alegria era tão grande, parecia algo que realmente não dava para acreditar. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Houve festa, houve louvor ao nome do Senhor. Até mesmo as nações vizinhas, que outrora viram o povo de Deus sendo derrotado, agora as nações reconhecem que o Deus de Israel existe e que havia feito grandes coisas no meio do povo de Deus. O texto diz isso. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até mesmo o povo de Deus reconheceu que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Creia no inacreditável. Quando tudo estava perdido, Deus cumpriu a sua palavra prometida ao profeta Jeremias. E quando Daniel vai ler o livro de Jeremias, ele percebe que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. E Daniel
se derrama na presença de Deus, em clamor pelo povo, para que houvesse arrependimento, para que houvesse confiança no Senhor, para que as pessoas pudessem crer naquele Deus que iria restaurar o seu povo. E Deus o fez. O que eu queria dizer para você é o seguinte: que quando nós cremos num Deus que faz o inacreditável, Ele transforma o nosso pesadelo em sonho. Porque até então a vida deles era um profundo pesadelo, um terrível pesadelo. Agora é sonho, é algo alegre, é algo feliz, algo que traz maravilhas para o coração, algo que deixa o estresse muito longe do povo de Deus. Quando a gente crê num Deus que faz coisas inacreditáveis, a gente conhece o inesperado, a gente conhece o Deus que surpreende. A gente conhece as coisas que Deus faz, que de repente a gente nem imagina, e Deus vai além das nossas expectativas. Basta olharmos alguns outros exemplos na Bíblia, como Abraão, por exemplo. Abraão, o texto ensina, a vida de Abraão ensina, que ele era um homem de Deus, um homem que andava com Deus, mas que não tinha chance alguma de ter um filho. E Deus aparece a Abraão, confirma as suas promessas. Mesmo ele e sua esposa sendo já avançados em idade, mesmo quando tudo estava perdido, Deus surpreende Abraão, enviando um filho, o filho da promessa. Deus surpreendeu Abraão, Deus surpreendeu Ana, quando naquele choro, naquela lamentação de Ana, junto ao tabernáculo do Senhor na cidade de Siló, Ana está ali desesperada, ela não tem um filho, ela tem pessoas ao seu redor zombando dela por não ter um filho. E a Ana descobre um Deus que faz coisas inacreditáveis, e ao voltar para casa, Deus lhe deu um filho, assim como ela pediu, um filho menino. Ela queria um menino para poder servir ao Senhor. Deus vai além da vida de Ana e faz com que aquele menino, Samuel, que cresceu junto do sacerdote Eli, fosse aquele que iria colocar a mão sobre a cabeça do rei Davi. O rei Davi, a linhagem de Davi, é de onde vem Messias, o Cristo, o Senhor. Salomão não tornou-se apenas um homem de Deus, ele tornou-se aquele que colocou as mãos sobre a cabeça do ungido do Senhor, ungido da aliança de Deus com o seu povo. Deus faz coisas inacreditáveis. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que transforma vidas. E quando a gente pensa na vida de Davi, quantas lutas que Davi teve, quantas situações difíceis que Davi teve de passar. Por exemplo, quando fugia do seu sogro Saul, o rei Davi por diversas vezes fugiu do sogro. E num certo momento da história, Davi é cercado pelo rei Saul junto de um exército inimigo, o exército dos Ifeus. Quando não havia mais solução, quando Davi seria derrotado, morto ou quem sabe preso, ele clamou ao Senhor. E o Salmo 54, ele declara: eis que Deus é o meu ajudador, o meu auxílio, é o Senhor quem me sustenta a vida. A vida, a nossa vida, assim como a vida de Davi, não está nas mãos dos homens, não está em nossa própria mão. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que nos sustenta e que faz coisas inacreditáveis, que transforma o nosso pesadelo em sonho. Eu não sei qual é o momento da sua vida, que situação que você está vivendo. Talvez você esteja passando por trevas, por tribulações, talvez por muito estresse, talvez você esteja passando por momentos que você mesmo olha e vê que não há mais jeito. Mas Deus faz coisas inacreditáveis. É interessante nós olharmos uma oração do apóstolo Paulo. Aliás, a mais importante oração do apóstolo Paulo, segundo os estudiosos pensam que aquela oração do apóstolo Paulo, registrada em Efésios, capítulo 3 de Efésios, é o ápice da teologia de Paulo, é o cume maior da teologia, do pensamento de Deus revelado a Paulo. E lá naquele texto em Efésios 3, Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, ele fala de um Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Era esta a crença de Paulo. Paulo acreditava num Deus que fazia muito mais do
do que ele pedia, do que ele pensava, num Deus que iria fazer aquilo que nem seus olhos viram, nem seus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração. Era o que Deus fazia e iria fazer na vida do apóstolo Paulo. É o que Deus quer fazer na sua vida. Coisas inacreditáveis. Transformar o seu luto em alegria, transformar a sua vida de tristeza numa vida feliz, numa vida alegre, transformar o sonho, aliás, o pesadelo em sonho, um sonho gostoso, maravilhoso, quando você vai poder descansar nos braços de Deus, se aquietar nos braços do Pai, como lemos no Salmo que iniciou o culto. A primeira lição que o salmista nos dá é crer no inacreditável. A segunda lição que o texto nos dá é que nós precisamos crer nesse Deus que restaura, precisamos crer no inesperável, naquilo que é inesperável, porque o texto fala de uma restauração completa. O verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Irmãos, aqui há algumas coisas interessantes. Porque até então o povo de Deus está subindo de volta para Jerusalém em louvor, em festa, em adoração ao nome do Senhor que os restaurou, que os livrou da morte, que os livrou da escravidão. Mas ao chegar ali em Jerusalém, a tristeza, destruição, morte. As notícias que vieram para Neemias foram as piores possíveis. Quando Neemias ouve as notícias de como estava Jerusalém, ele cai em choro, em pranto, em clamor ao nome do Senhor. Ele busca o nome do Senhor por um bom tempo. E ele se põe na presença de Deus para ser instrumento de Deus para abençoar o povo e a cidade do Senhor. A volta do cativeiro não foi fácil. Apesar de ser um momento de festa, era preciso reconstruir a igreja, era preciso reconstruir suas casas, era preciso reconstruir a vida. E imaginem os traumas que eles tiveram. Imaginem aquelas criancinhas que viram seus pais serem mortos, serem abusados, quando na invasão de Nabucodonosor, pessoas traumatizadas, pessoas abatidas, pessoas precisando da vida, da restauração do Senhor. E ao voltar para Jerusalém, eles se lembram do deserto do Negueb. Um deserto, eles se lembram de que Deus um dia restaura o deserto do Negueb. E o pedido é, o clamor é: Senhor, restaura a nossa vida como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Talvez você esteja vivendo sem rumo na sua vida. Talvez você nem sabe o motivo da sua existência, está completamente perdido. Talvez você não tenha mais esperança, não tenha mais solução para um problema que tem te abatido, que tem te afligido. Talvez você esteja vivendo num deserto, como todos nós passamos por muitos desertos em nossa vida. Um deserto de morte, um deserto que é seco, que não tem alegria, que não tem festa, um deserto cheio de ruínas, de pedras, de poeiras, tribulações para todo lado, feras e tantas coisas ruins que acontecem no deserto. O deserto não tem água, não tem vida, não tem um fruto para se comer. Um deserto não tem nada de vida. Talvez você esteja vivendo nesse deserto, mas o que Deus quer fazer com a sua vida é de restaurar, como Ele faz com o deserto do Negueb. Quando começa a chover no norte de Israel, todo inverno, as placas ali no sul, na região do deserto, dizem: cuidado com a inundação. E talvez passando por ali, muitos turistas podem até dar risada: imagina, isso aqui não vai inundar nunca. É um deserto, nem quase que chove. É o sul de Israel, ali uma região muito árida, muito seca. Quando vem as águas do norte, as águas invadem aquele deserto e transformam o deserto num belo jardim. O primeiro ponto que eu disse é que Deus pode transformar o seu pesadelo em sonho. O segundo é que Deus pode transformar o seu deserto num jardim florido. E é isso que Deus tem para a sua vida. Aqueles moradores do deserto, os beduínos, esperam todos os anos essa torrente chegar. Porque 2 dias depois da torrente, as sementes que são lançadas pelo vento e aquela torrente que rega a semente, acontece o milagre
do crescimento de flores, plantas, frutos. E o deserto fica um lugar habitável. Aqueles moradores precisam daquilo para dar alimento aos seus filhos. Jesus é um rio de água viva. Certa vez Davi, caminhando pelo deserto, o Senhor falou ao coração de Davi. E em vez de Davi pedir algo para Deus, em vez de Davi pedir água para Deus, ele estava morrendo de sede. Lá no Salmo 63, o rei Davi, em vez de pedir água, ele diz assim: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, eu não quero água, eu não preciso de água, eu não preciso nem sequer a minha vida, eu preciso da graça do Senhor, inundando o meu ser. A tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Creio no inesperável. A torrente vem de maneira inesperada, ninguém tem como prever quando ela chega, mas ela chega. Da mesma forma, Deus quer fazer algo inesperado na sua vida. Creia nos impossíveis de Deus. Eu não sei qual é o seu impossível. Talvez o seu impossível seja um casamento quebrado. Talvez o seu impossível seja um romance destruído, um relacionamento que não deu certo. Talvez você está decepcionado com coisas, com pessoas. Talvez você está tentando vencer vícios, problemas no trabalho. Financeiramente, talvez você esteja falido. Creia naquele Deus, ou no Deus que é Senhor de todas as coisas e que realiza o inesperável e o inacreditável na sua vida. Deus quer regar a sua vida com bênção. Mas a palavra de Deus ensina também que nós precisamos crer no Deus do improvável. O Deus do improvável. Porque o texto continua dizendo, verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A palavra de Deus aqui ensina algo bastante precioso para a gente. Se Deus quer transformar o nosso deserto em jardim, a grande pergunta é, como fazer que o nosso deserto vire um jardim? Como é possível que o deserto da nossa vida se transforme num jardim? E aqui é algo muito curioso, muito interessante, porque a agricultura de Israel é reconhecida como uma das melhores do mundo. E os israelitas, eles pegaram toda a ideia da agricultura deles, baseada neste salmo, por uma seguinte questão: eles não têm muita água. Israel não é tão bem provida de água como o nosso país. E algo interessante acontece ali então na agricultura. Eles inventaram um sistema de agricultura que, em vez de regar muita água na planta ou no solo, rega-se gotinhas, como se fossem lágrimas, em cima da semente. E o resultado foi melhor do que muita água, como na maioria dos lugares. De onde eles pegaram isso? A palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam vão voltar com júbilo, vão trazer o fruto do seu trabalho, vão trazer os seus feixes. É a palavra de Deus que diz isso, e a palavra de Deus não falha. O profeta Jeremias diz que é maldito aquele que confia no homem, vai ser como um arbusto solitário no deserto, mas é bendito aquele que confia em Deus, porque será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, e que no devido tempo vai dar o seu fruto, conforme diz lá o Salmo 1. Mas algo mais interessante aqui ainda nesse texto, ou nesse verso, o texto ensina algo para a gente. É que restaurar a vida é um processo, e é um processo dolorido. A restauração de Israel, a restauração de Judá, seria um processo de muita dor, de muito sofrimento. E o que o salmista ensina para a gente é que, Senhor, enquanto a torrente não chega, eu vou chorar em cada sementinha e vai nascer, vai dar fruto, vai trazer vida, mesmo que para isso eu tenha que regar essa semente com choro. Mas ainda mais, o texto diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Mais uma lição do salmista aqui. O texto da palavra de Deus não diz que quando a gente precisa ser restaurado, quando a gente está vivendo num deserto, o texto não está ensinando que a gente tem que ficar em prantos, em choro, em rodinha de miséria. Mas é andar e chorar, é trabalhar
e chorar, é confiar em Deus, mesmo com choro, com clamor, com se derramar na presença de Deus em súplica. Mas é fazer a nossa parte, é não se abater, porque o texto diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com júbilo, com alegria, trazendo o fruto do seu trabalho. Eu não sei qual a sua atitude em meio à tribulação. Para a maioria, quando o deserto chega, quando a tribulação chega, a tendência é se fechar no quarto, não querer ajuda de ninguém, não querer conversar com ninguém. A nossa tendência é cair numa depressão, como fez Elias, e se esconder de todo mundo e procurar a primeira caverna. Quantos de nós estamos escondidos nas cavernas da vida? Porque não temos andado e chorado, não temos confiado no Senhor, num Deus que faz o improvável, mesmo que seria improvável reconstruir Israel, reconstruir Judá. Judá foi reconstruída sim, porque o povo não só ficou em prantos, o povo chorou sim, mas o povo trabalhou, o povo serviu ao Senhor a ponto de, no tempo de Neemias, eles oravam, trabalhavam e ainda ficavam armados, porque os inimigos estavam à espera, procurando uma brecha para acabar com a obra realizada por Neemias. Eles não pararam a obra, mesmo com choro, com dores. A reconstrução dói, e dói bastante, mas é preciso ser feita. Não adianta fugir do seu problema, não adianta querer fugir do seu deserto. Chore, ande e lembre-se das palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está ao nosso redor, Jesus é aquele que rega a nossa vida. E o texto ensina que a gente precisa então regar as sementes com o nosso choro. O que é interessante é que, se você parar para pensar nesse texto, o texto ensina uma perseverança muito séria, uma perseverança confiante no Senhor. E a palavra perseverança é maravilhosa e aparece diversas vezes na Bíblia. A palavra perseverança é a ideia de uma sementinha que foi jogada num solo completamente sem condições de crescer, de dar vida. Mas de repente aquela sementinha começa a brotar e vem frutos dali, porque ela perseverou, ela viveu, mesmo quando tudo estava ruim ao seu redor, quando todas as circunstâncias iriam dizer que aquela semente ia morrer, ela perseverou e ela deu frutos. É isso que Deus quer fazer com o seu povo. Mesmo passando pelos desertos da vida, mesmo passando pelas situações adversas, Deus quer fazer a gente ter vida, ter prosperidade, ter bênção da parte de Deus, vida abundante, do que Jesus tem para nos dar. Para terminar, certa vez um rei, ele tinha um diamante, um dos mais belos do mundo, um diamante grande, e aquele rei deixou cair o diamante, a queda foi muito séria e riscou, fez um risco muito profundo no diamante. O diamante, um dos mais caros do mundo, e aquele rei ficou preocupado, chamou todos os especialistas para tentar consertar aquele risco, que traria um prejuízo muito grande do valor daquele diamante. E todos os especialistas diziam o seguinte: ó rei, para consertar esse risco, a gente vai precisar partir esse diamante, o que vai perder ainda mais o valor do diamante. É melhor deixar assim mesmo, ou se fizermos, nós vamos ter que partir. Até que chegou alguém, um artesão, um homem que disse ao rei o seguinte: eu aprendi com o Senhor dos artesãos, eu aprendi com o Senhor dos senhores, que é possível restaurar esse diamante. E o rei prontamente entrega aquela pedra preciosa para aquele homem. Depois de alguns dias, aquele homem traz o diamante, e ele faz o seguinte naquela pedra, naquele onde estava o risco, ele fez uma flor, uma rosa, esculpiu no próprio diamante uma rosa, tornando a joia muito mais preciosa do que era do início. Daí o rei foi falar com ele: mas com quem que você aprendeu a fazer essa obra tão maravilhosa? E aquele artesão disse: eu aprendi a fazer com Deus. Porque Deus transforma todos os riscos da nossa vida em uma bela flor. Deus transforma todas as situações adversas num campo florido, em paz, em alegria. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo num momento muito difícil da sua vida.
Mas nunca esqueça que há um Deus que restaura. E quando Ele restaura, Ele traz plena alegria. Mas o caminho da restauração é um caminho dolorido. Envolve lágrimas. Mas não desanime. Continue andando, chorando, confiando em Deus. E você vai voltar com júbilo, trazendo o fruto das bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada aqui na terra. Coral Jovem.